Em janeiro de 1996, uma cidade do interior de Minas Gerais entrou para a história por um motivo que nunca foi oficialmente esclarecido. Varginha, até então conhecida por sua rotina tranquila, passou a ser associada a relatos que envolveriam criaturas estranhas, movimentação militar incomum e um silêncio institucional que se prolonga até hoje. O que começou como um boato local rapidamente ganhou dimensão nacional. Na tarde de 20 de janeiro, 3 jovens afirmaram ter visto uma criatura agachada, próximo a um terreno baldio. A descrição era incomum demais para ser ignorada. Corpo pequeno, pele escura, olhos vermelhos e protuberâncias na cabeça. O medo foi imediato e visceral. Não parecia uma brincadeira, nem uma confusão passageira. A reação emocional das testemunhas chamou atenção. O que transforma esse relato em algo maior não é apenas o que foi visto, mas o que aconteceu depois. Em poucas horas, moradores passaram a relatar movimentação intensa de veículos militares pela cidade. Caminhões do exército, viaturas e homens fardados circularam por bairros residenciais sem qualquer explicação pública. Para uma cidade daquele porte, aquilo era totalmente fora do padrão. Hospitais locais também entraram na história. Funcionários relataram atendimentos incomuns, alas isoladas e presença de militares dentro das unidades. Um policial envolvido em uma dessas ocorrências morreria dias depois, oficialmente por infecção generalizada. O detalhe inquietante é que testemunhas afirmaram que ele teria tido contato direto com algo capturado naquela noite. A versão oficial começou a ser construída rapidamente, e com ela surgiram explicações alternativas. Disseram que a criatura era apenas um morador com deficiência, um animal exótico ou fruto de histeria coletiva. O problema é que nenhuma dessas versões conseguiu explicar todos os fatos ao mesmo tempo. Elas respondiam a uma parte do caso, mas deixavam outras completamente sem resposta. Jornalistas que chegaram à cidade encontraram um ambiente estranho. Pessoas que antes falavam abertamente começaram a recuar. Alguns se recusaram a dar entrevistas, outros passaram a negar o que haviam dito dias antes. Esse tipo de mudança abrupta não costuma acontecer sem motivo. O medo parecia maior do que a vontade de esclarecer. Documentos oficiais solicitados nos anos seguintes retornaram incompletos ou com trechos suprimidos. Relatórios militares sobre movimentações naquela semana simplesmente não existiam ou eram classificados. Para um evento considerado irrelevante pela versão oficial, o nível de sigilo sempre foi alto demais. Isso levantou uma pergunta incômoda. Por que esconder algo que nunca aconteceu? O exército negou qualquer operação fora do comum, mas nunca conseguiu explicar a presença de tropas especializadas na cidade. Nem o deslocamento de veículos vindos de fora da região. Nem o envolvimento de unidades que normalmente não atuariam em situações civis. As negativas existiam, mas vinham sem provas concretas que encerrassem o debate. Com o passar do tempo, o caso foi sendo empurrado para o campo do folclore moderno. Isso ajudou a reduzir sua credibilidade pública, mas não apagou as contradições. Quando um evento real não é explicado, ele tende a ser ridicularizado. É uma forma eficiente de encerrar perguntas sem precisar respondê-las. Décadas depois, testemunhas mantêm versões coerentes, mesmo sob pressão e descrédito. Elas não enriqueceram, não buscaram fama e não se beneficiaram da história. Pelo contrário, muitas relatam prejuízos pessoais e profissionais. Esse é um padrão raro em fraudes, mas comum em experiências que fugiram do controle. O caso de Varginha permanece aberto não porque envolve o extraordinário, mas porque ninguém conseguiu oferecer uma explicação que una todos os fatos conhecidos. Relatos civis, movimentação militar, documentos ausentes e mortes mal explicadas
formam um conjunto que resiste ao tempo, e quanto mais se tenta encerrar o assunto, mais ele retorna. Até hoje, a pergunta central continua sem resposta. O que realmente aconteceu em Varginha naquele janeiro de 1996? Algo extraordinário foi capturado? Ou tudo foi um erro monumental seguido de encobrimento? Talvez a verdade esteja em algum ponto entre essas versões. O problema é que ninguém jamais apresentou as peças que faltam para fechar esse quebra-cabeça. Enquanto os arquivos permanecem fechados e as respostas não vêm, o caso continua vivo. Não como lenda, mas como um dos episódios mais mal explicados da história recente do Brasil. Um mistério que não se sustenta pelo fantástico, mas pelo silêncio. E em investigações históricas, o silêncio quase nunca é acidental. Seguindo a análise fria dos fatos, um ponto raramente explorado é a velocidade com que as explicações alternativas foram divulgadas. Antes mesmo que investigações formais fossem concluídas, versões oficiais já estavam prontas para consumo público. Em casos reais de confusão ou engano coletivo, o padrão costuma ser o oposto: silêncio inicial e cautela. Em Varginha, a pressa em explicar levantou mais dúvidas do que tranquilidade. Outro detalhe ignorado por muito tempo envolve a logística militar observada. Testemunhas relataram veículos específicos usados para transporte de material sensível, não comuns em operações rotineiras. Não se tratava de patrulhamento ou apoio civil. A presença desses caminhões indica planejamento prévio ou resposta a algo considerado fora do protocolo. Esse dado jamais foi tecnicamente refutado. Há também o fator médico. Profissionais de saúde afirmaram que procedimentos incomuns foram realizados sob supervisão militar. Alas isoladas, restrição de acesso e retirada rápida de materiais reforçam a percepção de que algo sensível passou por aquelas instalações. Nenhuma auditoria pública foi conduzida depois. O silêncio institucional permaneceu absoluto, como se o episódio nunca tivesse existido. Com o passar dos anos, investigadores independentes tentaram reconstruir a cronologia usando relatos cruzados. O resultado foi desconfortável. Horários batiam, trajetos coincidiam e ações descritas por pessoas que nunca se conheceram apresentavam coerência incomum. Esse tipo de convergência não elimina erros, mas reduz drasticamente a chance de invenção coletiva espontânea. A estratégia de desacreditar o caso passou então a focar nas testemunhas. Questionar caráter, sanidade ou motivação se mostrou mais eficaz do que responder aos fatos. Essa técnica é antiga e amplamente documentada em episódios controversos. Quando não se ataca o evento, ataca-se quem o relata. Em Varginha, esse padrão foi aplicado com precisão. O tempo, porém, não resolveu o mistério. Pelo contrário, tornou as lacunas mais visíveis. Documentos que poderiam esclarecer o caso seguem inacessíveis, enquanto versões oficiais permanecem genéricas. Nenhuma comissão independente foi formada, nenhuma reavaliação técnica foi conduzida. O encerramento do assunto foi administrativo, não investigativo. Talvez o aspecto mais perturbador seja exatamente esse. Não há esforço real para provar que nada aconteceu. Há apenas a insistência para que o tema seja esquecido. Em investigações históricas, isso costuma indicar que a verdade não é conveniente, não necessariamente extraordinária, mas problemática demais para ser enfrentada publicamente. O caso ET de Varginha não exige que se acredite em visitantes de outros mundos. Ele exige apenas atenção aos fatos documentados, aos relatos consistentes e às contradições oficiais. Algo ocorreu naquela cidade. Algo mobilizou forças, gerou medo e foi rapidamente silenciado. Ignorar isso não o torna inexistente. Enquanto arquivos permanecerem fechados e testemunhas forem desacreditadas, o episódio continuará sendo revisitado.
não por fascínio pelo desconhecido, mas pela recusa em aceitar respostas incompletas. O verdadeiro mistério talvez não esteja no que foi visto, mas no que foi escondido depois. E é justamente por isso que Varginha ainda importa, porque representa tudo aquilo que a história oficial não conseguiu explicar, mas também não conseguiu apagar. Um evento real, mal resolvido e cuidadosamente empurrado para as sombras. Até que alguém esteja disposto a abrir esses arquivos de verdade, esse mistério continuará em aberto.